O ser humano vive no planeta Terra. Nós somos seres que têm autopercepção, consciência, vinculamos uma identidade pessoal, um eu, com os fatos externos, com o que está acontecendo, temos uma noção, construímos uma noção do que somos, e o ser humano ele tem grandes desafios enquanto uma população de 7 bilhões de pessoas mais ou menos. O aumento da racionalidade humana, o aumento das pesquisas científicas, o aumento de todos os estudos fazem com que o ser humano possa ampliar sua área de atuação no planeta Terra, na produção da existência. Então, a espécie humana precisa contar com todos os indivíduos para esse processo de adaptação, adequação, expansão constante. Há muitos desafios à experiência humana, epidemias, problemas políticos, muitas questões que o ser humano precisa enfrentar. E o princípio precisa ser o humanismo. E no fim das contas, o humanismo é a defesa da vida. A defesa da vida é a grande questão do humanismo. O capitalismo é um sistema de produção que se baseia na desigualdade. Então, as desigualdades sociais foram uma estrutura fundamental para a construção do capitalismo naquele momento histórico do século XVIII, século XVII, XVIII, XIX, esse período da história que as sociedades se moldaram para haver o grande modo de produção que nós conhecemos hoje, que interligou todas as nações do mundo, fez uma interligação das culturas humanas. E eu acho que o capitalismo foi muito importante, apesar de toda tristeza, massacre, morte, né? Que é um sistema de produção que teve que matar muitas pessoas de várias formas, destruir muitas vidas de várias formas para se estabelecer, e atualmente ele está estabelecido e continua destruindo muitas vidas. Mas as crises cíclicas do capital, elas estão apontando para que a vida se torne uma mercadoria também, para que a vida seja o centro do capitalismo. Isso seria uma grande guinada, isso seria uma mudança excepcional se, ao invés de ser fundado nas desigualdades sociais, o capitalismo pudesse ser fundado na produção da vida, na promoção da vida. A vida, assim, em todos os sentidos, na saúde das pessoas, na produção de alimentos, na técnicas não destrutivas de fertilização, por exemplo. Todo um fluxo de ciência, de pensamento científico que conseguisse ser valorizado, conseguisse ser incentivado por realmente preservar a vida no momento de pensar a produtividade. O Marx indicou uma análise maravilhosa do capitalismo, fundada na descoberta da mais-valia, e aí nós localizamos o trabalho, a exploração do trabalho como centro da produção do capital, e ainda é. Só que o capitalismo ele se transformou também num grande espaço do consumo, e é exatamente na área do consumo um espaço, uma dimensão que o Marx não conhecia. Ele conheceu o fetiche, que ele conheceu a base dessa dimensão do consumo, e as perspectivas dele sobre o fetiche eram extremamente negativas, porque o fetiche tem a ver com um conjunto de ilusões, de estados epistemológicos artificiais, de não contato com a realidade, de fantasia, de controle mental. Tem um tanto de problemas. A mercadoria, para ela se estabelecer, ela é realmente cheia de problemas, tem que provocar distúrbios emocionais nas pessoas, as pessoas têm que consumir sem ter vontade, para o ciclo do capital avançar. Mas a questão é que o tempo de viver, os capitalistas são humanos, eles vão vendo o tempo de viver, o que se vive da vida, o que se concebe da vida, e os desafios do ser humano vão ficando amplos. A globalização deu uma noção de mundo para as pessoas que antes da década de 80 não se tinha. Então, a partir da década de 80, as pessoas elas pensam globalmente o mundo, elas pensam questões mundiais. Então, a promoção da vida humana no mundo
parece ser uma grande mercadoria positiva para o modo de capital, o modo capitalista se fixar e produzir bens de saúde, por exemplo, serviços. Quando os serviços se tornam mercadoria também, quando os bens de serviço, por exemplo, cuidador de idoso, vamos pensar terapias, terapeutas, psicólogos, médicos, enfermeiros, toda a área da saúde, veterinários começam a lidar com os serviços, alugam serviços, tempo, trabalho, projetos. Isso é um grande campo do capitalismo, porque as pessoas envelhecem, a espécie humana está passando por um momento biológico. O capitalismo ele é um tipo de estrutura político-social, mas que se constrói em cima de uma massa biológica que está fluindo na superfície da Terra. O ser humano não deixou de ser um animal biológico para viver em sociedade capitalista. Ele primeiro é um animal biológico, depois ele vive em sociedade capitalista. Então a base da espécie humana não é o capitalismo. A base da espécie humana é a vida humana. É a vida humana que interessa, é a vida humana que é o grande bem, é a vida humana que é o grande projeto de riqueza futuro. Se houver a destruição da vida humana, com governos como Bolsonaro e outros governos totalitaristas que estão tentando levar o capital para um ângulo mais excludente, um ângulo mais destrutivo, um ângulo mais de concentração de renda, de transferência de capital, toda essa lógica de um capitalismo ainda do século XX, ela precisa ser quebrada, porque a experiência de continuidade da espécie humana, a experiência de preservação das várias etnias humanas, da diversidade humana, todo esse armazém de soluções que todas as culturas têm, são úteis ao capitalismo também, são úteis na construção de mercadorias. O liberalismo não pode ir contra o capitalismo. Não estou falando aqui de socialismo, dessas questões, estou falando do que existe, é um modo de produção, de produzir mercadorias, baseado na desigualdade do trabalhador diante do capitalista, para gerar uma mercadoria que, para ser consumida em grande escala, vai ter que fazer uso de uma dimensão fantasiástica, dimensão falsa, que é o fetiche, da mesma forma que o trabalhador vai estar ali trabalhando graças a um processo de alienação muito grande. Então são os fatores de constituição do capitalismo no início do seu processo histórico, combatido, reformulados graças ao combate, porque se não fossem as alternativas socialistas, se não fossem as alternativas comunistas, nós não saberíamos como enfrentar, como modificar, como questionar o que está acontecendo. Então o comunismo, o socialismo, na verdade, eles são referenciais pragmáticos, teóricos, para que o próprio capitalismo possa ser analisado. É necessário você ter outros modelos para você poder ter uma visão conjunta. E a questão não é ter fé no socialismo, ter fé no comunismo, ter fé no capitalismo. Quando se transformou a discussão nisso, quando o capitalismo, comunismo, socialismo virou uma posição como esta, uma posição de embate ideológico, se via o momento cultural da época, mas esse momento cultural superado, totalmente superado. Eu acho que há problemas concretos extremos demais, como o desemprego, por exemplo, um problema extremo do capital que ele tem que ser enfrentado pela exata valorização da vida humana, da capacidade de consumo das pessoas, do bem-estar das pessoas, as pessoas consumindo mais, as pessoas interagindo mais, comprando mais bens e serviços, comprando mais entretenimento, comprando mais cultura, comprando mais livro, comprando mais cinema, comprando mais pintura, fazendo mais arte, fazendo mais aulas, fazendo mais missas, fazendo mais comida, fazendo menos armas, fazendo menos ternos de políticos, menos armas, menos fardas, mais arte, mais Olimpíadas, mais esporte. Então são modelos, são formas, são caminhos que
que têm que ser tomados dentro de um humanismo. E eu acho que isso não é mais um embate contra o capitalismo. O capitalismo é o que nós temos. O capitalismo é essa possibilidade material. Bem ou mal, boa ou má, ele é a possibilidade material. Não há nada fora dele, no sentido de que nós estamos rodeados de mercadorias, temos que obter dinheiro para comprar mercadorias, pagar serviços, temos que votar, temos que... Então existe uma imposição, os conjuntos de fatos sociais, na coercitividade dos nossos atos. Porém, a espécie humana é maravilhosa no sentido biológico, né? As respostas biológicas são imprevisíveis, são novas. A vida encarna no ser humano e aí você tem novas gerações, você tem pessoas diferentes que vão vir. Não mitos, não construções artificiais, ideológicas de controle mental, como os fascistas que chegaram ao poder mesmos, que usam muito dessa questão da mitologia, do mito, do salvador, do herói e tudo mais, mas a questão é que isso é um caminho que deu errado já no século XX, levou a ditadores, levou a... Então a questão é o todo, é o indivíduo anônimo. A questão é todos os indivíduos se identificarem. Identificação, aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, é a frase que define o humanismo. Nesse sentido, ninguém solta a mão de ninguém, no sentido humanista, de que todos tem que ter visibilidade, tem que ter o toque, tem que ter... O sistema tem que chegar no todo, em todos. A concentração absurda de renda não é mais o caminho evolutivo da espécie humana. Empurrou a espécie humana para sair de um buraco chamado Idade Média, de um caos, um quase final, por razões religiosas, guerras absurdas, epidemias, colonização. A espécie humana estava indo para olhando de fora, que a gente tem acesso à historiografia disso tudo, né, que a gente está dizendo. Está inventando a cultura pelo que nos ensinaram. Mas de qualquer forma, seria um passo esse, que a vida fosse o elemento central da produção, o objetivo central da produção capital, a melhoria da vida, os desafios lógicos de vida para todos. Jesus propõe um desafio lógico, interessante para qualquer sociedade de assumir como possibilidade de evolução da espécie, que é todos tenham vida plena. Se todos tiverem vida plena numa sociedade, se isso for logicamente possível, se houver estruturas materiais lógicas possíveis para isso, dentro de padrões do que significa vida plena e tal, etc. Sabendo ainda que viver e morrer são coisas humanas, que a gente vive e morre, então sobre a vida e sobre a morte a gente não vai ter poder mesmo, mas dentro desse espaço de nascer e morrer, se houver vida plena, e se isso for possível para todos, dentro de um modo de produzir, seria interessantíssimo se chamasse isso de capitalismo, de comunismo, de qualquer coisa. O modo capitalista tá lido, né? A leitura está feita. E essa leitura nos ajuda a entender a política do Brasil hoje. Nos ajuda a entender os problemas, o que está acontecendo com a gente, que a gente vai recebendo os problemas. O brasileiro recebe os problemas. A gente recebeu o Bolsonaro como um problema. Veio para o nosso colo esse problema, uma pessoa extremamente agressiva, cheia de vontade de poder, de armas, de tudo isso, cai no nosso colo. E daí, sabe, vem os outros apoiando isso, fazendo pressão, as pessoas radicais, violentas, o discurso raso, violento, fazendo pressão. Isso tudo cai no nosso colo, mas isso tudo é um lixo histórico, você tem que afastar e dizer que a experiência humana está evoluindo no caminho. Não tem como você evoluir a espécie humana nesse caminho que eles estão propondo.